Gente, eu estou aqui porque é inacreditável como tem expoentes na internet de todos os tipos. É claro que eu conheci esse cara, ele não gosta de falar, mas eu conheci esse cara na pandemia. E não gosta de falar, vocês vão entender por quê. Esse é um cara que ensina a gente tornar isso aqui forte através de uma capacidade da gente se monitorar no treino. E vocês vão entender por quê, nada mais, nada menos. Aqui no meu podcast, Pergunte ao Psicólogo, Sérgio Bertolucci, o cara que vai ensinar todo mundo a ter força aqui, através disso aqui, dentro da casa da gente. Sérgio, obrigado por estar aqui, velhinho. Obrigado, Nando. Obrigado, grande homem. Prazer. O tamanho desse cara, quando eu vi, gente, não é fácil. O tamanho desse braço, olha o que é aquele braço ali. Isso é saúde, cara, músculo. Músculo que traz tanta coisa de bom pro corpo, não só no visual. A maioria das pessoas acredita que a musculatura é só para inflar o ego, para se achar bonito, para olhar no espelho, para coisa de narcisista. Não tem nada a ver com isso. Isso é um fator, mas tem tanta coisa positiva que uma musculatura mais desenvolvida traz para o corpo e para a mente, que a gente tem que divulgar isso para o maior número de pessoas, para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo, para que você entenda que o músculo é muito mais do que ele aparenta. O poder de produção de energia que a musculatura traz para o corpo e conecta com a mente é algo fora de série. Parabéns por esse braço gigante aí, por essa musculatura. Ele virou e falou, que grande. Você aperta ele, gente. É um tônus muscular, ele parece de zebra. Sabe, aquela coisa firme assim. Tô de zebra, essa eu nunca tinha ouvido, de zebra. Mais forte que um cavalo, né? Entendi, legal. Arrancada assim. Gostei. O Sérgio, gente, eu perguntei, casado, a Dominique, eles estão juntos há 18 anos. Eu me interesso porque isso tem a ver também como os empresários se desdobram, marido e mulher trabalhando junto. Mas nós vamos ouvir um pouco a história do Sérgio. Sérgio, a pai da Marieva, do Benjamin e da Lúcia, agora que parece que está dando trabalho, com 2 anos. A pequenininha veio depois, né? Veio 10 anos depois do meio. Quase temporona, né? Quase. Mas está nos dando uma aula. Sabe que a gente pensou o seguinte, a gente estava com 2 filhos, a Marieva e o Benjamin. Vamos ter mais um, vai ser moleza, porque já tivemos 2, né? Não tem filho igual, né, tipo o iOS, é outro sistema. É outro sistema, a criança reage diferente, age diferente, tudo novo de novo. Não é experiência de já ter tido 2 filhos, não. Tá nos dando uma aula e a gente tá tendo que se virar para fazer tudo direitinho. E você sabe que eu já pego o teu ritmo, eu já quero entrar nisso, o quanto que você acha que a condição física de um casal auxilia uma boa educação de uma criança até 3 anos de idade? Aonde tu sente isso, que o teu vigor e o vigor da Dominique auxiliam momentos estressores dentro de eu vou dizer, de uma gestação nova, né? Que não é só na barriga, né? Você tem que administrar esse troço crescer até a idade de dar menos trabalho. Aonde o vigor interfere na nossa capacidade de educar? Eu vejo assim, a gente tem um dia corrido, a gente faz bastante coisa, a gente está com a saúde em dia e não é fácil aguentar, não é fácil acompanhar o ritmo de uma criança pequena. Sabe que uma vez teve um estudo e pegaram um atleta olímpico e colocaram ele para ele acompanhar uma criança de 6 anos. E tudo que a criança fazia, ele imitava, era tipo o espelho. E ele ficou assim o dia inteiro. Ele terminou o dia acabado. Mais do que esse treinado. Porque ele imitava a criança o tempo todo. A criança tem muita energia. E eu fico imaginando pais que não têm energia, que estão com sobrepeso, que estão com excesso de gordura, percentual de gordura lá em cima, que não estão acostumados a treinar, que não tem um movimento no seu dia a dia, o quanto que isso deve ser desafiador. Porque, assim, para nós, que a gente está acostumado a se mexer, o treino, ele gera no corpo e na mente uma energia extra. Quando a gente conhece pessoas que têm
no dia a dia, o treinamento físico, esse lance de desafio, de esforço organizado, esforço com precisão, é diferente a energia, a vibração, a sintonia. Fora que o treinamento todos os dias te traz saúde em articulação. Então, pegar, subir, mover. Por que eu falo disso? Porque eu tô sempre agachado para estar com a minha filha. Eu não fico lá de cima e ela lá embaixo. Eu tô de cócoras. E a posição de cócoras é uma posição espetacular para a saúde de quadril, joelho, vídeos, tornozelo. O lombar alivia. E eu acredito que se você não consegue ficar de cócoras com o calcanhar encostado, certamente você tem dores no lombar. Quem está nos assistindo aqui tem dor no lombar, para fazer o teste agora. Você sente dor no lombar. E aí, com dor, é horrível estar com alguém que tem uma energia extra, no caso, a criança. Então, eu vejo que desde pequeno, eles veem no pai e na mãe parceiros. Além de ser pai e de ser mãe, a gente é parceiro, porque a gente faz as coisas juntos. Todo dia eu tô na piscina, todo dia eu tô empurrando na motinha, eu tô puxando, eu tô carregando, eu boto na cacunda, eu levo para um lado, levo para o outro. E olha só, me diz se é coincidência. Os 3 são cheios de energia. Os 3 são a 1000, os 3 gostam... ela ainda é muito pequena, mas os outros 2 praticam esporte. Os 2 não são, os 2 mais velhos, né? Não estão acima do peso, sempre gostaram de se mexer, tem energia, tem disposição. A pequena está vindo no mesmo caminho. Será coincidência? Será genética? Será que eles não têm um exemplo, né? Ele não tem a ver com a genética, tem a ver com a entrega afetiva do pai e da mãe. Então é muito legal, porque você cura paternidade, maternagem. A gente tem que pensar... Se você vai ter um filho, é empresário, está com a vida cheia, você trabalhar o teu físico para esperar, não é só a mulher preparar para parir. O pai tem que preparar para ter vigor, porque você vai ser exigido. E olha o que o Sérgio trouxe, o vínculo. O apego se dá pelo companheirismo da educação. Então, esse vínculo, a avó dizia, cheiro de sovaco, é só para o pai que tem energia, senão terceiriza para babá. Toda hora terceiriza para babá. E não é só o lombar, né, Sérgio? É a psicomotricidade. Às vezes, não pega direito a criança. Não é? Então, esse teu exercício que dá o core, que dá a nossa sustentação, é a habilidade que a gente tem de sustentar o peso de um dia de educação. Quando se falou colocar de cócoras, desço, puxa o carrinho, esse é o vínculo que eles sentem de um pai saudável. Um pai não saudável não rola, né, velho? Quando é que você teve essa ideia? Quando é que isso começou a tomar conta da tua vida? Foi natural, né? Você era esportista? Eu sempre gostei, eu nunca fui profissional de nada. Eu nunca fui profissional de nada. Teve uma época da minha vida que eu quis ser jogador de futebol, eu acho que grande maioria. Quem joga? A grande maioria que gosta de um esporte, que bate, joga uma bolinha, é um desejo, né? Eu acho legal pra caramba e quis fazer, mas não tive incentivo em casa, não tive incentivo da família, fui atrás um pouco e aí sabe como é que é? A gente, quando não tem um auxílio assim, a gente acaba desistindo. Sei que muita gente, mesmo sem auxílio, quer muito, vai lá e consegue. Então eu não crucifico a minha família, né? Mas não tive ajuda e não tive a persistência quando deveria que ter. Mas sempre gostou? Os pais faziam ou não o esporte? Não, meu pai não era do esporte, cara. Meu pai não era do esporte. A minha mãe também não, apesar de ser saudável. Já o meu pai já era mais beber, fumar. Aliás, as pessoas nessa época, na época do meu pai, era muito comum beber e fumar. Na minha família, todo mundo bebia e fumava. Era muito normal isso. Quantos anos você tem, Sérgio? Eu faço 45 agora. 45. Estou fazendo 45. Meu pai está com quantos anos? Meu pai fez 68 agora. Uns 40 anos atrás, mais ou menos, era essa cultura, era né? Muito comum beber e fumar, e era na frente das crianças, era de qualquer jeito. Hoje em dia, eu até comento bastante com a Dominique. Eu digo para ela, olha só, ninguém fuma, cara.
Ninguém fuma, ninguém bebe, ou se bebe muito menos. Os colegas da minha filha, por exemplo, a gente nunca teve problema de bebida, nem com os meus filhos, nem com os que vão lá em casa. Eu sei que bebem, é comum, faz parte da adolescência. Isso, da mas passagem. é diferente, diferente. Parece que na minha época, de 15, 16 anos, era tudo mais desenfreado, era muito mais. Talvez pela falta de informação. Bom, não é à toa que a gente andava sem cinto de segurança no carro, eu andava de moto sem capacete, era outra dirigia sem carteira, era outra história, né? A gente conta isso hoje aqui, muita gente nem acredita. Mas era assim, tinha menos lei, tinha menos regra, menos informação. Agora, essa coisa porque chama identificação positiva e negativa, né? Positiva, eu quero ser como ele, uma parte dele. Negativa, eu não quero isso para mim. Aconteceu algum episódio que te marcou da ausência da saúde na família? Não, eu não vou dizer que era ausência de saúde, tá? Porque... Algum episódio, assim? Peguei o pai desmaiado, peguei o vô... Não, nunca, não. Até pelo lado da família da minha mãe, o meu avô foi esportista. Ah, perfeito. O meu avô foi esportista, meu avô foi esportista do Exército, e eu gostava muito, eu tinha ele como referência, né? Aliás, tenho até hoje, meu avô é vivo até hoje, meu avô tá com... Meu avô é de 34. Meu avô vai fazer 89, então. Ele é sadio, com vitalidade, recordista em corrida, em salto, monta cavalo a vida toda. Até por ele, a gente monta cavalo desde pequeno. Eu pratico um esporte que poucas pessoas praticam. Eu jogo polo a cavalo. Nossa, cara! Isso veio tradicional de família, né? O meu bisavô jogava, o meu avô fez parte da primeira equipe campeã brasileira de polo. E aí meus tios e o meu pai também se inseriu nessa época e jogava. Mas era da família do lado da minha mãe. A família vem com uma linhagem rica? O polo entrou por aí? Não? Como é que... O meu avô foi um cara que ele era do Exército. Ele não era um cara que tinha... Perfeito. Ele era do Exército. Mas num certo momento da vida dele, ele escolheu sair fora... E empreender. E deu certo. Deu certo e ele ganhou muito dinheiro. Ele ganhou muito dinheiro, Perfeito. foi um cara reconhecido aí, foi presidente de uma grande empresa de café. Mas depois, por alguns motivos, o negócio acabou e o meu avô vive até hoje assim do que ele teve naquela época, do que ele juntou naquela época. Então o padrão foi fazendo assim, ó. Onde mais sai, menos entra, o negócio vai fazendo assim. E a gente está falando de uma época onde $1 milhão era muito dinheiro. Era um milionário. $1 milhão era para ter pro resto da vida. A gente está falando de uma época onde investir o dinheiro na poupança era a segurança total e é onde o dinheiro rendia. Os tempos mudaram. O valor do dinheiro é outro. Aquele milhão que dava sustentação para um resto de uma vida e talvez para toda uma família, não é mais assim. É diferente. Hoje está tudo muito assim, os preços estão completamente diferentes, então hoje não se tem a segurança que tinha antes. Então aconteceu que quando eu era muito pequeno, sei lá, a questão de quando eu tinha 5, 6, 7 anos, o padrão era muito bom, mas esse padrão foi diminuindo. Quando eu cheguei com 12, 13... eu já estava num... Já era igual a moçada. Sabe? Então, assim, quando menor, eu tinha coisas que os outros não tinham. Era uma época que voar de avião era algo para fora do país, era algo... de rico. E meu avô estava sempre trazia coisa. Eu tive videogame que nunca ninguém teve naquela época. Muita gente fala do Atari, né? Eu falo do Intellivision e do Telejogo, que são antes do Atari. Nossa. Você conheceu esses dois? Eu conheci aquele que tinha aquele da raquetinha de o Telejogo era só um pino. Era 3, né? Que fazia assim. Parecia um rádio. Tinha um Pac-Man também, não tinha? Não tinha? Parecia um rádio. Fazia era só pinos que faziam assim. Isso, aquele Era só pino que fazia assim. Lembro. Dava pra jogar paredão no tênis, né?
Era só isso. Então, nessa época, eu tinha o que os outros não tinham. Com 5, 6 anos. Lancha, controle remoto. Olha que top. Isso aí há 40 anos atrás. Isso eu não tive. Animal. Não tive. O máximo foi um Autorama. Pista de Autorama em casa. Pista 4, 5 carrinhos. Não, um negócio legal pra caramba. Mas com 10, 11, 12, o negócio começou a fazer assim. E aí eu passei a não ter o que os outros tinham. Entendi. Desculpa te cortar, porque me chamou a atenção, a época era outra, né? Teve um determinado momento que a musculação não era valorizada. Hoje é valorizado. Eu acho que o teu pensamento ele é mais vanguardista ainda, porque não é a musculação, é a sua capacidade psicomotora e física, né? Quer dizer, não é só se mexer bem, mas ter um pouco de condição para suportar o estresse do dia e etc. Então, para mim, você é um cara de vanguarda, porque você ensina a ganhar o vigor sem entrar na moda, que num determinado momento já está acontecendo a transição. A musculação já é entendida como um trabalho de suporte, né? Quer dizer, em todos os esportes. Para mim, o teu tipo de trabalho deveria existir desde uma recuperação em fisioterapia até muitas vezes atletas de ponta e de alta performance que cuido. Quer dizer, eu sei de coisas, se o cara tivesse fortalecido um tipo de jeito, talvez não precisasse passar por tanta lesão. Então, como é que você vê esse momento de uma outra época? Eu estou te perguntando isso, porque quando é que você se deu conta que o tipo de trabalho que você faz deveria existir para outras pessoas? Sacou em você? Saquei em mim. Percebeu de novo? Conta um pouco. Olha isso só, que é isso. Eu te falei que eu praticava o polo a cavalo, né? E teve um momento da minha vida, em 2009, que eu inventei de fazer algo novo e me meti no comércio. Eu cavei um buraquinho, sabe? Cavei um buraco e me joguei de cabeça lá dentro. Comércio de quê? Do que você... Eu fui vender carro, porque eu trabalhava na academia, mas eu comecei com um negócio de carro paralelo. Como eu conhecia todo mundo na academia, e eu era o professor é um cara de total confiança, né? O professor é um cara... Era, né? Era hoje algumas questões, né? Não, mas tudo bem, mas o professor é um cara que ele é de confiança. Muito mais quando tu é o aluno dele, que já está há algum tempo. Ah, sim. Entendeu? É verdade. E aí eu sabia que tu queria vender um carro, eu sabia que o outro queria comprar, eu conhecia todo mundo, eu comecei a fazer meio de campo entre um e outro, começou a dar certo. Quando eu vi, eu tinha 8 carros na minha garagem. 8. Começou por porque o negócio dava certo, foi dando, e tudo que eu pegava, eu comprava. 8, eu tô falando de 8 carrinhos, tá? 8 carros populares, né? Mas eu tinha 8, na onde eu morava tinha um terreno grande, tinha 8 carros. Então eu decidi abrir uma loja de carro. Falei, agora sim. Tava me dando mais do que dar aula. Só que aí eu inventei de dar um passo maior que a perna e fazer o que eu não sabia. Uma coisa é eu ser o professor que faz o meio de campo. Outra coisa... media um carrinho ali, outra coisa é eu abrir empreender do nada, sabe? Então eu não tinha fornecedor, eu não tinha carteira de clientes, eu não tinha um monte de coisa que eu aprendi. Foi lindo para aprender. Mas eu tive que tomar um belo um tapa no pé do ouvido. Nessa época, quando eu perdi tudo, eu perdi os 8 carros, eu tinha comprado apartamento, eu perdi meu apartamento, eu fui morar com a minha sogra, eu não perdi a mulher. Nada contra a tua sogra, não, perfeito. Eu não perdi a mulher e eu já tinha 2 filhos. Então eu consegui, e isso é interessante a gente falar aqui, eu consegui num momento de vacas magras, num momento que a coisa não foi boa, manter meu casamento. Eu vejo que muita gente se separa quando a coisa não vai bem. Tá indo tudo bem, é uma maravilha, né? Mas nem sempre vai tudo bem. E por isso a gente está junto há 18, 19 anos, agora virando 19 anos. Porque não é por estar bem que a gente estava junto. A gente está junto porque a gente se gosta, porque a gente tem um ideal de vida juntos, né? E se gostar é também dar conta do sofrimento do outro, né? Não é só você aí e eu aqui, né? É dar conta junto com o outro, né? Isso. E foi bem complicado. Então foi bem complicado a situação, que eu fiquei devendo, que tudo se foi, que eu perdi tudo. Mas
o esporte me salvou nessa época. Olha que loucura. Aí que eu queria chegar. O esporte me salvou nessa época, porque eu desde pequeno jogava polo a cavalo. Meu sonho era ser também jogador de polo, né? Eu queria jogar polo, viver em cima do cavalo, passar jogando. Só que nunca tive condições para isso. Porque, como eu te disse, quando as coisas começaram a ficar legal para mim, começou a fazer assim. E o polo é um esporte caro. Por isso que perguntei. Então o que eu tinha que fazer? Como eu jogava desde pequeno, eu jogava bem. Então eu tinha que me meter para jogar nos times, mas as pessoas me davam cavalo. As pessoas me davam para jogar. Eu jogava sem pagar, vamos dizer assim, sem gastar. Mas eu jogava porque eu jogava bem. E assim eu conseguia jogar. Mas não era sempre, né? Nessa época, eu estava conectado com uma galera que estava jogando. E como eu me liberei de tempo, né? Porque eu não ia mais para a loja, eu não estava dando aula. Eu fui para os cavalos. E no esporte. E no esporte eu era o cara que eu estava sempre lá para jogar. E aí eu comecei a jogar todos os dias. Foi a época que eu mais joguei polo na minha vida. Foi a época que eu estava mais ferrado de grana, devendo, sem dinheiro nenhum. Foi a época que eu mais joguei polo. Quer dizer, é um negócio completamente antagônico, né? Eu completamente sem dinheiro, sem condições, mas fazendo o que eu mais gostava. Então não foi negativo para mim. Eu tive uma experiência, quando eu quebrei, que foi muito legal. Foi legal, eu não me lembro de ficar depressivo. Eu vejo que muita gente fica depressiva, muita gente termina o casamento, muita gente se distancia dos filhos. E para mim tava tudo bem, tava muito legal, tanto que eu levava meus filhos também várias vezes para montar no cavalo comigo. Nessa época, tu já tinha uma atividade física mais dirigida, sim ou não? Nessa época, eu fazia musculação em academia. Perfeito. Tá? Que foi até 2009, 2010. Como eu comecei a jogar frequente, o polo é no campo. E eu tinha que ir para o campo jogar. Tem uma logística para jogar, que é ir para um lugar mais distante, treinar os cavalos. Não é só simplesmente chegar para jogar, joguei e fui embora. Tem uma logística, leva um dia inteiro. Final de semana era o final de semana inteiro. E eu fui contratado por um time em São Paulo. E eu fui para São Paulo. Eu morava em Porto Alegre nessa época. E eu fui para São Paulo e fui jogar em São Paulo. Então eu ficava de quarta a domingo em São Paulo e eu voltava para casa segunda, terça e já quarta já ia de novo. Era um negócio assim. E aí, sempre gostei de treinar, como é que eu fazia para treinar? O lugar que eu tava era campo, não tinha academia. Aí eu comecei a pesquisar treinamento com o peso do corpo. Na internet, fui lá, comecei a pesquisar treinamento com o peso do corpo. E tinha um cara nos Estados Unidos que era muito fera. Eu seguia dois caras, tá? Um era showman, assim, pendurado em barra, fazia um monte de coisa. Se tornou meu amigo, já fizemos live junto. Foi muito legal descobrir ele depois e se tornar um amigo. E o outro cara era um cara que ele era dentro de uma academia e que ele usava acessórios. Elástico, bola, bozu, corda, tudo que imaginar o cara usava e ele era muito bom. E eu peguei esses dois caras e comecei a pegar o que eles faziam e trazer para minha realidade e adaptar. E eu comecei a ver que era bom, que me fazia bem, que... Você fazia um exercicinho assim, dava o treino 2, 3 vezes por semana, fazia 4, dividia em ABC. O que você fazia com relação à adaptação? Esse era, vamos dizer assim, a metodologia da musculação é essa, né? A gente pega de segunda a sexta, tá? Pega de segunda a sexta. Presta atenção. O que eu vejo de comum na musculação, né? O pessoal pega de segunda a sexta e aí bota lá. Segunda é peito, terça é costas, quarta... Falta, porque é perna, né? Já a mulher vai na quarta. Na quinta é ombro, daí não faz a perna, porque o dia da perna era na quarta, então não posso fazer na quinta, entendeu? Aí não faz a perna, e aí na sexta faz o braço, aí a mulher falta e o homem vai na sexta. E aí pega esses 5 treinos e fica repetindo esses treinos. Tem gente que repete 5 treinos a vida toda. Perfeito. Eu conheço gente que faz há 20 anos 5 treinos os mesmos, só mexe na carga. Isso estava me incomodando na musculação. Eu já fazia uma musculação mais dinâmica. Era meio entediante a musculação tradicional. Eu não estou dizendo que a musculação é só isso, tá? Sim, mas é importante a tua origem, como é que foi aparecendo. Quer dizer, o vigor necessário é pela falta de tempo. Isso. Porque a logística não te permitia e a falta de deslocamento para o ambiente que era propício. Então... a inovação começou a aparecer da tua necessidade de manter teu treino longe da academia.
né? E aí quando eu vi esses... Sem crítica à musculação, né? Não, eu adoro musculação. Eu sei, tu estava falando falando Só que eu estava isso. ficando incomodado em fazer uma mesma coisa no mesmo ambiente com as mesmas pessoas. Perfeito. Isso estava me incomodando. Então eu já fazia de uma forma mais dinâmica. Eu era um cara que eu tinha 10 alunos. Eu dava aula de personal para 10 alunos. Eu dava aula para 10. Tinham 2 correndo na esteira, 2 para lá, 2 para cá. Eu tinha que tomar conta da academia. Era diferente do que só ficar ali chumbando. E cada um, sabe? Eu gostava às vezes de fazer um chumbo, mas não sempre. Chumbando a ousada dos ferros. Bombando, E aí quando eu vi essa forma diferente de fazer, eu fui experimentar. Porque eu falei, é só o que eu tenho, porra, eu tenho que experimentar isso aqui. E eu comecei a experimentar e achei super bom. Porque olha só, a musculação, para quem bota muita carga e foca só no peso, o desenvolvimento é o peso. Tô botando mais peso, tô melhor. Tô botando mais peso, tô mais forte. Tô com um músculo maior. Tá? Essa é a grande maioria. Essa musculação, ela é um estímulo para o corpo, que ela ensina o corpo a inchar e travar. O estímulo que eu tô dando pro meu corpo, quando eu coloco mais carga, e o meu músculo faz bum, vamos inchar e travar. É isso que estava acontecendo. Então, quando eu subia no cavalo, tem que segurar um taco. O taco tem um charuto lá na ponta. O jogo são 6 tempos de 7 minutos e 30. Disputado, parado que nem futebol de salão. Parou, pai. Então, demora 1 hora e meia o jogo. Começa a jogar antebraço. O antebraço começa a fazer assim, ó. O estímulo da musculação é inchar e travar. Eu acostumado a fazer musculação, meu antebraço inchava, travava. Como é que eu seguro o taco? Perfeito. O cavalo não é que nem um carro, que tem um freio, que pisa ele para. Tem cavalo que a gente chama cavalo queixudo, que corre muito e que não para. Então tem que ter braço. É um conjunto, braço, perna, corpo, que faz o cavalo parar. Equilíbrio, isometria, tudo além da musculação. Mas basicamente o braço tem que estar em dia. Para puxar o cavalo, afinal de contas, tem 500, 550 quilos. Correndo a toda. Quero puxar, virar, voltar. Puxa, estímulo, incha, trava, inchou, travou, como é que eu paro o cavalo? Chegava no segundo, terceiro tempo, meu braço fazia assim, ó, os dois, e eu não conseguia mais parar o cavalo, nem levar a bolinha. Aí passava por mim um cara com um bracinho desse tamanho, parando o cavalo, virando com o taco, ainda tirava onda, falava que esse bração aí não consegue segurar o taco, não consegue parar o cavalo. Tô lá eu com as 2 mãos, assim, largava o taco pra parar o cavalo. Aí eu entendi, cara, que eu tava mandando o estímulo errado pro esporte que eu queria fazer. Perfeito, que não era ganhar massa. Porque assim, a maioria das pessoas que é viciada em musculação não tem um esporte paralelo. É musculação. E daí tá tudo bem. No meu caso, não. Eu gostava de musculação, mas eu praticava um outro esporte. Eu sempre joguei futebol, sempre joguei polo. Então não estava casando o estímulo que eu estava dando na musculação com o estímulo que eu tinha no meu esporte. Eu ia jogar futebol, minhas pernas travavam. Porque eu brinquei aqui que quarta-feira não treinava, estou dizendo da maioria, mas eu treinava a perna. Eu sempre fui um cara simétrico, proporcional. Eu tava lá, disciplinado, perna é perna, eu ia fazer minha perna. Só que eu mandava o estímulo que quando eu ia jogar futebol, saía correndo, travava. Aí acontece distensão, passa uma bola, quer abrir mais a perna, distende posterior de coxa, o anterior é mais forte que o posterior, dá um chute, sente adutor, sente posterior, é comum isso. E aí tava difícil casar o estímulo que eu estava fazendo na musculação com o esporte que eu queria fazer e render nesse esporte. Quer dizer, a musculação estava sendo um impeditivo, não que ela é um impeditivo, mas ela não estava te permitindo desenvolver outras habilidades corporais, né? Outra condição, o alongamento, a interação com o movimento rápido, outras coisas. A musculação é espetacular e eu gosto pra caramba. Só que quando a gente tá naquele mundo ali, quando eu tô dentro da musculação, eu quero ter o braço maior que o teu. Eu quero levantar mais no supino, eu quero fazer mais no leg press. E eu tava há 15 anos dentro de uma academia, eu não podia perder para um outro que estava chegando agora. Eu queria estar ali, eu queria estar fazendo, entendeu? A maturidade existe, né? Depois do tempo a gente entende isso. Só que eu tinha esse lance do esporte também. Aí eu gostava de chegar no esporte e render, mas não estava rendendo, porque não era o estímulo. A musculação, ela pode ser, para quem está achando que eu estou dizendo que musculação não concilia com esporte, não é isso. Deixa eu dizer uma coisa para quem está ouvindo, é assim...
Já é a 6ª vez que o Sérgio traz, não é uma crítica, agora eu posso fazer a crítica, porque vim dos ferros, que é assim, de fato é um esporte que limita. Então, existem estudos que, claro, quem faz musculação tem um alongamento melhor do que quem não faz, até pela amplitude do movimento. Mas isso que o Sérgio está trazendo, que é a sacada que eu estou querendo investigar, aonde tu tirou da condição de exigir do corpo além do que força estética. Então, a motricidade, porque eu vou dizer, o que esse cara cura é a psicomotricidade. A gente responde ao corpo e isso aqui precisa estar respondendo ao que precisa, né? Quer dizer, o Dudu agora está me corrigindo aqui para eu mudar, porque o psicoterapeuta vai abaixando assim na poltrona, mas para dizer, a musculação às vezes interfere na nossa capacidade de mobilidade. Subir uma escada e pegar, então não é musculação, e sem nenhuma crítica, é para entender a complementariedade de um exercício que não se caracteriza como só o ferro, nos desenvolve outras habilidades. É por isso que tem um lugar no mundo, por isso que tu emplacou, porque tem um lugar. Isso tem mesmo. O vigor vem primeiro na tua atividade física, não é na musculação. Como você sabe que alta performance não é saúde, né? Então, por isso que eu acho que entra coisas aí na tua vida. E aí conta. E aí começou a desenvolver séries. É que assim, só o ponto que eu queria falar da musculação é o seguinte, é que tem a tradicional, mas a musculação ela pode ser feita de diversas formas. Uhum. Então, eu posso utilizar a musculação para render mais no meu esporte, sim. Perfeito. Eu posso utilizar ela de uma forma que não seja aquela só para chumbar, só para crescer, só para ficar gigantão. Eu posso utilizar ela para que eu consiga ter mais performance no esporte. Como complemento, como contribui com. Eu posso fazer uma musculação mais funcional com os halteres. Eu posso fazer uma musculação onde eu ganhe mais resistência, onde eu desenvolva meu condicionamento. Não é só desenvolver músculo, não é só hipertrofia. Musculação não é só hipertrofia. Perfeito. Era nesse ponto que eu queria chegar. Só que como eu estava num lugar onde eu não tinha equipamento, eu não tinha academia... Não, vou te contar uma aqui, sério. Olha, eu adoro montar cavalo, eu sou louco por montar cavalo, mas eu comecei a perder gosto em algumas coisas. Eu fiz um negócio que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Eu tive que ir no supermercado de cavalo. É sério. Tem supermercado de cavalo? Não, eu tive que ir no supermercado a cavalo. A cavalo, porque eu tava num lugar que era longe, era distante, não tinha como ir caminhando. E eu falei, eu vou a cavalo. Que louco. Eu fui a cavalo, eu botei uma mochila nas costas e eu fui. Só que não tem estacionamento para cavalo. Eu tive que pendurar lá o cavalo, deixar o cavalo numa árvore e rezar para ninguém levar ele embora. Depois fazer as compras, voltar com tudo numa sacola e voltar com o cavalo. Pronto, perdeu toda a graça montar, sabe? Eu gosto de sentar e jogar. Agora, perdeu toda a graça quando eu comecei a usar o cavalo como meio de deslocamento. Ficou horrível, sabe? Então isso foi me deixando maluco. E aí eu entendi que não era o lugar que eu tava deixando a minha família, eu tava, na verdade, alimentando um lado que era fazer um esporte que eu gostava de pequeno. Mas e o negócio? E a família? E como é que eu vou empreender? Será que eu vou fazer isso pro resto da vida? Então, eu comecei a mudar a minha ideia de viver de uma coisa que eu gostava, de praticar um esporte que eu gostava, para voltar para minha origem de treinador. Peraí, eu tive uma sacada, Minha sacada até que foi boa. Não funcionou, mas foi boa. Eu pensei o seguinte, qual é o treinador, educador físico, que conhece esse esporte como eu, para ter condição para treinar alguém como eu duvido que tenha, porque eu conheço o esporte, eu pratico, eu jogo, eu sempre fui de praticar, estudar e trabalhar. Eu acho que... Praticar, estudar e trabalhar. Eu acredito que a prática esconde segredos que a teoria não te conta. Sem dúvida. O empirismo faz o conhecimento. Isso. E aí, como eu pratico esse esporte e eu tenho conhecimento teórico de movimento, estudo para isso, poxa, ninguém vai fazer como eu faço. Então, eu vou pegar esses caras que são famílias
né, super bem posicionadas, e eu vou treinar uma família dessa. Eu pensava em treinar uma família, entendeu? Porque... Mas nessa você já tinha experimentado as séries, o trabalho com o corpo. Isso. Já começou a sentir coisas que eram diferentes. Comecei a fazer e assim, tive uma evolução absurda em trabalhar todo o conjunto muscular. Por quê? A musculação segmenta. Perfeito. O treinamento com o peso do corpo, ele conecta. São grupos musculares trabalhando junto. Por isso, mais equilíbrio, mais coordenação, explosão, agilidade, velocidade de deslocamento. E tudo começou a se conectar e já começou a fazer diferença para mim. Aquele meu braço que travava, não travou mais. Uma dorzinha que eu sentia, já não sinto mais. E eu comecei a render e o pessoal que estava na minha volta começou a achar legal. Fala, caraca, vou te dar um exemplo. Eu comecei a trabalhar com bola de pilates, a bola suíça, aquela. Equilíbrio ali em cima. Para o cavalo, perfeito. Quando eu comecei a me equilibrar com a bola, fazer treinos com a bola, o cavalo, para mim, parecia que eu estava com o pé no chão. Parecia que eu estava caminhando. Eu estava em cima do cavalo, mas eu desenvolvi uma habilidade de equilíbrio na bola que o cavalo, para mim, que é só... O cavalo a gente fica assim, ó, só com a pontinha dos pés nos estribos. E o estribo é isso aqui, ó, 2 dedos assim, ó. Fica só com a pontinha do pé, assim. Não crava o pé inteiro, não é que nem... montada gaúcha, que o cara bota o pé lá dentro, assim. Não, porque é só com as pontinhas. Você é gaúcho, né? Eu sou gaúcho. É só com as pontinhas do pé, assim, sabe? Então passa na pontinha dos pés, fazendo tudo. O equilíbrio na bola transformou a minha maneira de montar no cavalo. E aí eu queria passar isso para as pessoas. Eu desenvolvi material para fazer movimentos que hoje na academia tem... aqueles aparelhos magnéticos, né, com pressão, que é bem isso. Mas eu fazia com elástico, com um pedaço de pau. Aliás, tem até hoje, uso lá em casa. Até hoje eu uso o que eu desenvolvi naquela época, para giro de tronco. Eu fazia muito giro de tronco. Mobilidade de quadril, que é o que vai faltar para nós lá na frente, muito sabe? Giro de tronco, que na academia, na musculação, não é que não se faz. Hoje eu já vejo que dá. E hoje tem máquina para isso. Mas tem exercício específico para isso. Se faz mais num plano. Se faz no plano de empurrar ou de puxar, mas não de girar. A gente não vê alguém fazendo na academia giro de tronco. E esse giro de tronco, para a maioria dos esportes, é bom demais. Para o polo, então, nem se fale. Porque eu tenho um taco na direita que eu tenho que acertar pela esquerda. Perfeito. Eu não bato só pela direita, eu não mudo assim. Eu tenho que ter esse giro. Eu giro para lá, giro para cá, eu bato por trás. Squash, tênis, tudo, boxe, tudo wake, bota em qualquer boxe. luta. Perfeito. Surf. Se a gente for parar para pensar... Tudo. O que não gira o tronco? Até pegar um bebê. Até pegar um bebê. Em casa, aqui, ó. Quantas pessoas já se machucaram no carro na hora de girar para trás e pegar uma coisa no banco de trás? Perfeito. Girou aqui, deu um jeito na coluna, deu um jeito no ombro, machucou de ir lá atrás. Só de girar, porque não está acostumado. E eu fui percebendo esse rendimento e as pessoas à minha volta também. Então eu pensei, vou treinar eles. E eu fiquei meses com essa ideia. De treinar a família. Nichei. Juntar. Olha o nicho. Porque você foi pioneiro, né? Em 2016. 2010. Isso era 2010. 2010, mas 2016 foi um cara que entrou no digital e começou a emplacar, né? Começou a emplacar. Em 2016, eu já tinha o treinamento vindo desde 2010, experimentando, fazendo, rendendo. Eu tinha aberto uma academia em 2013, que foi sucesso. Eu treinava, cada um que chegava lá, chegava para o esporte. Eu faço surf. Eu desenvolvi o treinamento todo pro surf, o outro fazia stand-up, era tudo stand-up, o cara que jogava rugby era exercício pro rugby, o outro que fazia o que fosse, tênis, eu desenvolvia para tudo. Esse empirismo, esse sistema de pensamento já era lugar comum para ti. Adaptação de exercícios, utilizar ferramentas. Eu fui desenvolvendo de uma maneira que chegou ao ponto de eu sozinho, na minha academia, eu passar um treino para 20. Só que desses 20 tinham 10 treinos diferentes ao mesmo tempo. A minha cabeça estava muito conectada, era algo muito louco. Se hoje eu tento explicar, eu não consigo nem explicar como é que eu fazia aquilo. Porque eram 10 treinos diferentes para 20 pessoas ao mesmo tempo e dava tudo certo. Eram 2, 3 com querobel e um elástico de um lado, mais 2 ou 3 com uma bola, um bozu do outro, uma medicine ball de um lado, o outro numa barra, o outro...
Era uma loucura. E dava tudo certo. E terminava, vinha todo mundo. Ah, professor, eu não acredito como é que isso aconteceu. Mas eu fui desenvolvendo. De 2010 eu treinava com um, era só eu. Depois eu comecei a treinar 1, 2, 3. Comecei a conectar. Uma ideia não vem assim, não, né, Sérgio? O troço foi desenvolvendo, o negócio foi desenvolvendo. Quando chegou em 2016, que eu conheci o online, eu tive uma proposta para desenvolver isso e transmitir online só com o peso do corpo. E aí foi o que eu já tinha, essa bagagem, mais o quanto que eu treinava as pessoas desde 98 até 2010, que eu fazia a musculação, eu trouxe a musculação sem equipamento. De uma forma mais funcional, de uma forma mais dinâmica, fazendo em menos tempo, não dependendo de equipamento, não dependendo de lugar nenhum. Então se treinava em menos tempo, onde e quando quiser. Onde e quando quiser. Onde e quando quiser, treinava em menos tempo e o resultado... Em menos tempo quanto? 30 minutos, 40 minutos? Na 45? época eu batia no número 21. Eu fazia 21 minutos. Hoje eu faço de 10 minutos a 25. Eu não passo de 30 minutos. Meu treino não passa de 30 minutos. Quando a gente entra na SB Club, existem as modalidades para quem está chegando, eu clico lá, para quem já é advanced, tem toda a segmentação disso. Hoje eu faço assim, eu posso fazer um treinamento, e nesse treinamento tá eu que estou bem acostumado a fazer e uma pessoa que está começando. Porque o foco, a grande diferença é na intensidade. E aí na intensidade tem eu fazendo, no modo 110%, que eu chamo, que é acima do máximo, né? Acima do máximo é o 110%. E a Dominique, minha mulher, fazendo do meu lado no modo baixo impacto, que é o mesmo exercício adaptado. Por exemplo, se eu agacho e salto, ela agacha e faz panturrilha, fica na ponta do pé, entendeu? Entendi. Então, se ela, para quem tem algum... eu sinto meu joelho quando eu salto. Então, eu agacho e salto. Ela agacha menos e fica na ponta do pé. Esse é um exemplo para, no mesmo vídeo... dá para fazer quem está acostumado e quem não está. E aí tem tudo que é foco. Ganho de massa muscular, disparar queima de gordura, emagrecimento, desafio só para o abdômen. Aí vai... Eu tenho 1.500 treinos. São 1.500 treinos. É bastante. Olha, é treino para fazer durante 5 anos e não repetir nenhum. Tudo na plataforma, assim, tudo lá eu encontro. Tudo no aplicativo, carrega no bolso. Agora, eu quero pôr aqui algumas coisas que eu quero te perguntar, ainda que a gente não vê o tempo passar, né? Vai sobrando, estão dando tempo, mas eu queria te perguntar, empresários, quando você começa a treinar ou na tua história, o que você notou que se altera além do físico? O empresário, ele se torna mais produtivo. Mais produtivo. Produtivo. O empresário é um cara legal de treinar ele, porque ele gosta de resultado. O empresário, ele está acostumado a ter resultado. Se não tem resultado na empresa, ele tem que dar um jeito, porque senão vai quebrar. E o empresário que já está acostumado a empreender, ele entende que o corpo dele também é um empreendimento. Ele tem que empreender no corpo dele para que ele tenha mais energia e mais disposição para conseguir ter vigor lá no negócio, para conseguir chegar mais cedo, sair mais tarde. A gente sabe que empreender não é fácil, que empreender exige energia, exige velocidade de decisão, atitude. E o treinamento frequente, ele desenvolve esse autoconhecimento. O poder de você saber que você é mais capaz do que pensa que é ou do que as pessoas dizem que você é. Saber o seu limite, saber que você pode ultrapassar aquele limite que talvez você tenha ou dado. Respeitar muitas vezes, hoje eu estou assim, não vou fazer esse exercício. Exatamente, exatamente. Entender que nem sempre ir no limite é o que vai te desenvolver. Né? Isso é papel do treinador. Muito bom. O treinador que entende, ele tem que entender o contexto. E muitas vezes eu já fui treinar empresários e a gente só alongou. E o cara chega pra mim e diz assim, ó, cara, eu tô quebrado hoje, eu tô, nossa, não sei o quê. Não precisa me falar mais nada, chega aí. A gente começa a conversar. Quando vê a gente tá alongando, cara, mudou o estado do cara, o cara saiu zero, saiu relaxado, tirou um peso das costas e tá pronto para voltar pro trabalho, pra família, para fazer o que tem que fazer. Mas o treinador, ele tem que conseguir sentir isso.
Ele tem que conseguir sentir que nem sempre é levar o cara no limite. Ele precisa hoje relaxar, tirar esse estresse do corpo, porque o estresse consome musculatura, energia, o estresse te deixa... Libido, vigor, decisão, capacidade de visão, tudo. E o que eu tenho que fazer quando alguém chega estressado? Qual é o papel do treinamento? Tirar o estresse. Desestressar. Pronto, Perfeito. desestressou, o corpo está pronto, a energia volta, a motivação volta. Uma dor bloqueia, uma dor trava, pesa, incomoda, irrita. E você sabe desculpa te cortar, você está falando isso, sábado eu fiz aniversário, e aí 4 lá jogavam capoeira, e eu joguei capoeira há muito tempo. Olha aí. Eu já fui entrar, e já achando, mas no primeiro AU que eu dei, a perna já foi meu ciático, tá gritando até agora. Quer dizer, o tipo de exercício de fortalecimento ajuda, inclusive, a gente mudar a rotina com o corpo, né? É uma coisa que... Mas deixa, a gente está indo legal, bem para capoeira, eu acho legal demais. Demais, capoeira, né? Mas eu queria te dizer uma coisa assim, não sei, nós estamos aqui, né? E não sei se tu tem algum conhecimento sobre os efeitos psicológicos da decisão que o corpo toma, né? Então, o jeito que eu me mobilizo com o corpo, ele responde a um tipo de defesa. E tem uma área da psicologia que é a tal da bioenergética. Tem um cara, e aí eu te ouvindo, a tua condição psicológica de tratar alguém, eu vou te chamar para a trilha para fazer uma aula que você vai ver, eu vou brincar com o corpo, que você vai, porque eu queria te sugerir, assim, porque o tamanho do profissional que tu não sabe o quanto que tu fortalece a psicologia de pessoas, ainda mais aqueles que precisam apresentar resultado, desde uma criação a uma fusão ou abertura de uma nova operação, né? Que a gente tem que crescer, senão fica para trás. Eu bato o olho, às vezes, no empresário, o estrógeno está aqui. A primeira coisa eu peço para ir no endócrino para a gente ver como está a testo. E é incrível, o vigor de quem treina a gente sente no ar. Não só pela testo, mas pela capacidade do indivíduo se sentir centrado. E aí tem um livro, chama O Corpo Fala, e tem um outro que depois eu me lembro que O Corpo Fala e alguma coisa sobre o medo da vida, que é de um cara chamado Alexander Lowen. E tem exercícios corporais que te tiram medo. Com o corpo, não com o desafio. Então, eu me lembro, assim, um empresário muito rígido, a capoeira transforma o cara em alguém mais flexível. Um cara menos estratégico, quando vai para o jiu-jitsu, para o judô, ele é um cara que desenvolve novas estratégias por conta da habilidade do esporte. E esse tal Reich falava isso, depois o Lowen. Um cara que precisa acertar mais meta, colocar mais foco, as lutas de impacto. Então tem algo que tu desenvolve que é uma psicoterapia corporal, é uma psicoterapia. É que o mundo ainda não está preparado para entender a força que tu tem no psicológico das pessoas. Nós vamos ter meio que caminhar para um lugar, mas eu vou te chamar de novo, para a gente estar junto, que eu queria mostrar um pouquinho, eu vou te mandar de presente ali, ele tem 64 exercícios, que quando você bater o olho, fala, puta, isso aqui eu faço, inclusive, porque não, inclusive, você faz, eu já vi vídeos teus, isso aqui, olha, Alexander Lowen, pôr no foco, então parece que é uma intuição de quem é do esporte, quem inova da forma como tu inovou. Nada se cria e nem se copia, se adapta a partir da experiência. Quer dizer, essa capacidade do empirismo foge um pouco à regra do mundo acadêmico, sabe? É aquilo que você falou, faz diferença quem pratica. Eu queria te abrir para ver se você quer fazer alguma pergunta ao psicólogo, e aí a gente começa a caminhar, porque eu quero falar um pouquinho, ou você falar o que você propicia nas pessoas e quem são as pessoas que consomem o teu produto, no sentido, você me disse todo mundo, mas eu quero ouvir da tua boca depois. Tem alguma pergunta que tu gostaria? Eu quero te perguntar, assim, é algo que... eu tenho a minha maneira de lidar com pessoas que começam e param.
E eu vejo que é muito comum. É comum começar e parar. Começar e desistir. A treinar, então, é algo que é comum demais. Mas é comum começar a querer falar uma língua e parar, tocar um instrumento e parar, fazer tanta coisa. E o treino não foge disso aí. Eu quero entender mais exatamente desse lado psicológico. O que faz as pessoas quererem tanto, porque querem tanto, eu quero, mas não vai. Logo, esse querer tanto some. Então, como que psicologicamente a gente pode trazer isso aqui para que eu possa utilizar isso a favor para as pessoas continuarem? Cara, você foi falando assim, eu vou te responder de forma bem precisa, mas é um mundo tão gostoso de dizer. Primeiro, assim, você tem que salvar as 3 primeiras repetições do treino. Quando o cérebro repete 3 vezes, ele aprende que pode. Aprende que pode. Então, a inteligência de um treinador é desenvolver as 3 repetições numa cadência que não espane. Eu costumo sempre usar o perto o suficiente e o longe o bastante, mas com vínculo. É preciso que tu converse. Então, como é que foi hoje? A metodologia tem que vir junto com o vínculo. Por quê? O cérebro aprendeu a ter tutor por conta dos nossos pais. Então, é muito mais fácil eu abandonar a autoridade do treino se eu não tenho vínculo com o treinador. Então, num primeiro momento, sempre o cérebro tem que vir carregado da experiência afetiva do líder. Estou contigo, quero saber se tu fez hoje. Não se preocupe, se escorregou, amanhã vou te mandar um recadinho às 8. Dá para você às 8 não dá, ao meio-dia. Em que horas a que horas? Então eu vou te dar um toque 15 para meio-dia. E meio-dia e meio você vai me retornar dizendo deu. E se precisar, não que tu precise entrar. Então, os 3 primeiros fez o cérebro entender. Porra, tem gente comigo e dá. Agora, o desafio 21 repetições. O hábito. Então, 3 vezes o cérebro aprendeu, você põe tutoria. Vínculo, vovó dizia sovaco. Então, o apego, o vínculo é o truque para ele continuar em ciclos de 3. Excelente. Identificar indicadores. Quantas vezes tu respirou nesse 1 minuto, conta comigo, nesse 1 minuto de recuperação? 50 vezes. Lembra que na terça-feira você respirou 50 vezes? Nós fizemos quarta, fizemos quinta, vamos contar agora. Nossa, 38 vezes. Percebe que a tua condição de respirar e de se oxigenar está mudando quase 25%. Eu quero te jogar um desafio. Vamos jogar para 35%? Nós temos que abaixar essa pequenos desafios quantificáveis. E nada mais do que o profissional que criou a modalidade ou inovou a adaptação, sacar, aqui tem indicador, aqui tem desde fiquei meio tonta até estou descendo meio torto. No momento que tu coloca ciclos de 3, pequenos desafios, o primeiro ciclo com vínculo, o restante com indicadores, que devem se trocar. Então, 2 treinos de 3 dias direto com o mesmo indicador. Depois, quando ele repete 21 dias, agora ele tem um hábito. Aí você vai retirando a sensibilização. Estou aí, essa semana você tem 3 vezes. Estou mandando um recadinho para, mesmo que tu tenha uma abordagem à distância, porque agora ele só precisa ser ativado. Depois, a terceira coisa, envolver parceiros. Depois que ele atinge um estágio, uma das atividades é ele treinar a esposa, ou o líder, ou o gerente, numa atividade que eu queria que tu repetisse. Fez, aí você dá o desafio dele repetir 3 vezes esse treino. A cumplicidade que ele tem com o outro promove o drive, a determinação dele se manter. Então, cabe a gente criar, às vezes, modalidades de suporte de vínculo com os mais próximos. Porque é uma forma do cara não abandonar o vínculo.
Dá para entender, Nossa, né? Então, nossa. 3 truquezinhos. O primeiro ciclo de 3 com tutoria, depois ciclos de 3 que sejam intermitentes com indicadores diferentes, mas ciclos de 3. Em terceiro lugar, inserção de alguém para ele treinar. Isso, às vezes, para o empresário, tu pode colocar um exercício que ele coloque antes da reunião da segunda-feira, que tu bola com ele, para aquilo desenvolver o foco das metas. Ativação, para chegar ativado. Pronto, para chegar ativado. E isso ele tem que repetir 3 segundas-feiras, porque depois eu vou te ensinar outro. Isso é o mecanismo que ele ganha os 21 dias. 21 dias só manter ativo. Isso ajuda um monte. Muito bom. Sérgio, primeiro, amém, Leão, ó, eu vou dizer para você, sendo um psi e com a minha experiência, é um trabalho de vanguarda. O mundo não está preparado ainda para entender. Em casa, em 25 minutos, a gente ganha o vigor do dia. Ao final do dia, em 20 minutos, a gente desova o cramulhão. Quer dizer, isso as organizações precisam, os pais precisam e os cônjuges precisam. Há de haver, Sérgio Bertolucci, há de haver treinos de recuperação de vínculo de casais. Seguro aqui, um abraço, vou fazer um alongamento, vou soltar as costas, não sei o quê. Então pense, o teu produto também aproxima vínculos e afeto. O amor não se perde com tamanha, com tanta facilidade como se perde hoje. Então, vale. Queria convidar todo mundo para conhecer esse cara no SB Club. Fala para nós rapidinho, como é que te localizam, Sérgio? Sérgio Bertolucci em todas as redes, tá? Sérgio Bertolucci em qualquer rede. Bertolucci, que você me corrigiu com C só. Um C, CI. Bertolucci, vai achar em tudo que é rede, tem conteúdo que não falta. Canal do YouTube, cara, é grande, velho, TikTok. É muito grande, beleza pura. Grande esse braço. Não, tomar banho, eu ainda tenho muito. Sabe, para mim, desde a preparação de um atleta até atletas que eu tive que acompanhar que se lesionaram muito, deveriam fazer esse tipo de trabalho. Que o CrossFit, às vezes, inaugurou um pouco, né, essa realidade, mas ainda tem. Serve para quem? Você falou seres humanos. O que é isso? Serve para pessoas comuns que querem se tornar super-humanos através da atividade física. Um super-humano, ele não usa capa, não tem laço mágico, jato invisível, não é mutante, não foi picado por aranha, por morcego, por formiga. É simplesmente uma pessoa que faz mais do que uma pessoa comum. Se você fizer mais do que uma pessoa comum, você pode se tornar um super-humano. Através da atividade física, do seu corpo conectado com a sua mente, você vai alcançar algo maior, vai alcançar outro nível. Beleza pura, velho. Obrigado por ter vindo. Obrigado, eu que te agradeço. Te namora um monte de tempo, fui casado, namora no sentido... No bom sentido. Monitore o Sérgio, porque o físico para mim sempre foi uma realidade e o vigor não vem através da musculação. E dá para ver, tá aí. Ó. Nem só do aeróbico. Isso que é a sacada da gente entender o que é o core. Tá bem, velho? Obrigado pelo carinho, viu? Prazer é meu. Beijo na Dominique, na Marieva, no Benjamin e na pequena Lucy. Exatamente. Todo mundo. Pode deixar que eu vou dar um beijo neles. Um beijo para ti. Tá bom, valeu. Gente, fechando aqui, pergunte ao psicólogo com nada mais, nada menos que Sérgio Bertolucci. Ganhar o vigor, atividade física, a estética e a mente em casa. Você com você mesmo. Foda, cara. Beijo no coração de vocês, até mais. Tchau. Valeu.